Os anjos da mais alta hierarquia angelical. Quero falar com você nesse vídeo sobre os querubins, os guardiães da santidade. Nesse vídeo nós vamos estudar sobre os querubins. Nós vamos aqui fazer um estudo sobre o mundo angelical, mas ver de um modo específico os querubins. E vamos ver aquilo que o Antigo e o Novo Testamento nos fala a respeito dessa categoria de anjos, a mais alta hierarquia de seres angelicais. Mas antes de nós aqui mergulharmos no estudo, você que está chegando aqui agora, esse é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Se ainda não assinou o canal, aproveite agora o momento, assine o canal e acione o sininho para que você possa ser comunicado dos conteúdos que sempre estamos disponibilizando aqui. Bem, mas vamos continuar agora aqui no nosso estudo. Sem mais delongas, nós vamos aprender a respeito dos querubins. E vamos ver aquilo que o Antigo e o Novo Testamento nos apresentam a respeito desses seres angelicais. E para começarmos, nós temos que primeiramente ver o significado do nome querubim. De onde vem essa palavra? Qual o significado dela? Para nós podermos assim tirar lições para nós a respeito destes seres angelicais. Então vamos lá começar com o significado do nome querubim. Veja, isso vem do hebraico queruv, ou do plural queruvim. E segundo aquilo que nos mostra as Sagradas Escrituras, os querubins são criaturas sobrenaturais e espirituais. Essa palavra, queruv ou queruvim, ela é mencionada várias vezes no Taná, do Antigo Testamento, mas também é mencionada em livros apócrifos e em muitos escritos judaicos. Ou seja, você não vai encontrar informação sobre os querubins apenas nas Sagradas Escrituras. Tanto em livros apócrifos, como em outros textos também judaicos, nós vamos ter ali a expressão queruv ou queruvim. Vamos ver um pouquinho mais uma informação sobre os querubins. Vamos lá. Veja, a palavra querubim vem do hebraico queruv, conforme está ali transliterado, que significa aquele que é propício ou abençoador, é o significado direto da palavra. A tradição bíblica sempre ligou esses seres celestiais à dimensão da adoração em relação direta ao trono de Deus e da sua presença gloriosa. Todas as vezes que nós vimos menções nas Escrituras sobre os querubins, essa menção está sempre associada à adoração a Deus, à sua santidade, tá? Essa é uma informação importante. Outra, em português, o nome querubim está no singular, mas reflete a forma plural no hebraico, porque no hebraico tudo aquilo que termina em in e m, né, para nós na transliteração, é a ideia de plural, tá? Muito bem, vamos lá. O sentido dessa palavra no hebraico é incerta, embora possa estar em foco a ideia de um intercessor, conforme eu mostrei anteriormente. E essa palavra vem de uma raiz básica do acádico, pode ser a raiz caribu ou curibu, tá? Essa é a origem, portanto, que alguns estudiosos veem desta palavra, remontando lá ao período acádico. Muito bem, vamos lá, continuando. Seja como for, os querubins eram uma classe de seres angelicais. Em uma das interpretações, os querubins seriam anjos ou animais em primeiro lugar na hierarquia celeste, logo abaixo de Deus. Quando falamos do mundo celestial, portanto do mundo angelical, nós vamos ver que os querubins eles são apresentados para nós nas Sagradas Escrituras como de fato uma hierarquia elevadíssima de anjos. Mas para isso ficar mais claro, vamos entender aí melhor sobre as ordens angelicais. Como é que as ordens angelicais estão organizadas, estruturadas? Veja, esse nosso estudo não é sobre os anjos de um modo geral, é sobre os querubins. Mas eu preciso fazer aqui uma menção sobre as ordens angelicais. E aí, a primeira informação que nós temos é a seguinte: há tipos e classes distintas de anjos. Isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Cada uma dessas classes ou categorias de anjos tem um nome próprio: querubins, serafins, arcanjos, etc, etc. Tá? Agora um detalhe interessante:
o mundo dos anjos é tão ricamente variado quanto o mundo material. E assim como no mundo material há uma grande variedade de criaturas que juntas formam um só todo, assim também acontece no mundo espiritual, no mundo celestial. Há um conjunto de anjos que são milhões e milhões, milhares de milhares, segundo aquilo que nos mostra as Escrituras, mas dentro desse universo do mundo angelical, você tem ali as hierarquias, as categorias angelicais, tá? Agora, esse conceito de anjo, essa angelologia, essa compreensão sobre o mundo dos anjos, ela é bastante antiga, tá? E ela incorpora a ideia de que há várias ordens angelicais, classes de anjos, poderes, ou mesmo muitas espécies de anjos, segundo aquilo que a gente vê nos dados bíblicos. Então é o mundo celestial, o mundo angelical, é um mundo que tem essas categorias, hierarquias, posições, funções que esses anjos exercem no mundo celestial, tá? A Bíblia vai nos mostrar, portanto, que dentro deste mundo angelical, e essa imagem que você está vendo aí é apenas ilustrativa, tá bom? É uma imagem ilustrativa, nós não sabemos como é este mundo angelical, né? Mas podemos ter assim uma noção a partir de informações que a Bíblia nos apresenta. E há, portanto, miríades de anjos que são subordinados num grau hierárquico, tá? Portanto, muitas ordens e muitas funções. Coletivamente falando, os anjos, eles são servos de Deus, de um modo coletivo, de um modo amplo. Quando falamos a respeito dos anjos, estamos falando destes seres celestiais, espirituais, criados por Deus em algum ponto da eternidade, que estão dedicados ao serviço ao Senhor, à adoração a Ele, tá? E esses anjos, esses ministros seus, garantem que a vontade do Senhor seja cumprida por toda a ordem criada, tanto a sua vontade nos céus, como a sua vontade também feita na terra, tá? Os anjos, eles estão envolvidos em toda forma de fenômeno natural e de fenômeno sobrenatural. É verdade que nós pouco nos dedicamos a estudar sobre o mundo angelical, muito embora a Bíblia nos apresenta muitas informações sobre isso. Mas os anjos do Senhor são ministros deles que estão ministrando por toda a criação, tanto na esfera cósmica, terrena, natural, física, quanto na esfera celestial, na esfera espiritual, ok? Vamos lá para mais informações sobre isso. Veja, os primeiros anjos a serem mencionados na Escritura Sagrada, na Bíblia, são os querubins. E nós vamos ver essa menção lá em Gênesis 3:24. E ali eles são apresentados como guardas para proteger o jardim do Éden logo após Adão e Eva terem pecado contra o Senhor. Eles são expulsos da presença do Altíssimo, tá? No tabernáculo e no templo, os querubins são representados com a face voltada para o trono de misericórdia e com asas cobrindo este rosto. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 25:18, 1 Crônicas 28:18, 2 Crônicas 3:13, Hebreus 9:5, entre as quais o Senhor está entronizado, segundo aquilo que nos mostra o Salmo 81, Salmo 99:1, Isaías 37:16. E aí eu vou mostrar para você aqui algumas imagens ilustrativas, tá? Mas antes, vamos ver o que esses textos bíblicos que eu acabei mencionando dizem para nós a respeito dos querubins. O primeiro é Gênesis 3:24, que diz lá, ó: depois de expulsar o homem, o Senhor colocou a leste do jardim do Éden querubins, e uma espada flamejante se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Essa é a primeira menção que nós temos na Bíblia a respeito dos querubins. O outro texto é Êxodo 25, de 17 a 22, na construção do tabernáculo. Olha o que diz o texto: faça uma tampa de ouro puro, com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa.
Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sob a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Esse texto de Êxodo 25 é o texto que mostra as orientações que Deus dá a Moisés para a construção do tabernáculo. Tá? E na construção do tabernáculo deveria ser construída a arca da aliança com a presença dos querubins. Mas nós sabemos que depois, quando Salomão ele vai criar o templo de Jerusalém, ele vai colocar também ali a figura dos querubins, conforme essa imagem aí apresentada para nós. Essa imagem representa o que era lá o templo de Salomão, com a arca da aliança, os querubins sobre elas, e os querubins, né, que estavam também dentro do templo. Tá? Olha lá o que diz 1 Crônicas 28:18. E o peso de ouro refinado para o altar do incenso, também lhe deu o desenho do carro dos querubins de ouro, que com as suas asas estendidas abrigam a arca da aliança. Essa é uma menção lá ao templo que Salomão construiu. Ainda temos 2 Crônicas 3:13. Assim os querubins, com asas que se estendiam por 9 metros, estavam de pé em frente ao átrio principal. Salomão, quando criou ali, construiu o templo, ele colocou também ali no templo, né, na parte externa do templo, a figura dos querubins. Mas aí nós temos uma imagem que mostra um pouquinho como que é a ideia, né, como que era a Arca da Aliança com a presença de 2 querubins. É uma imagem muito conhecida, que sempre estamos vendo essa imagem, né? Hebreus 9:5 vai dizer o seguinte, ó: acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Quem diz isso é o autor de Hebreus, mencionando aí os querubins. Essa é uma outra imagem ilustrativa para a gente ter uma ideia aí de como que eles foram representados na construção da arca, da construção do tabernáculo e depois também do templo, tá? Do templo de Jerusalém. Mas temos ainda outros textos. Por exemplo, olha o que diz Salmo 81. Escuta-nos, pastor de Israel. Tu que conduzes a José como a um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins. Manifesta o teu esplendor. Ou ainda o Salmo 91. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins. Abale-se a terra. Um texto muito interessante. E ainda Isaías 37:16. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então esses textos mostram para nós aí a soberania de Deus demonstrada numa posição superior à dos querubins. Lembrando que os querubins é a categoria mais alta na hierarquia celestial de anjos, tá? Mas vamos ver um pouquinho mais algumas outras informações importantes sobre os querubins. Veja lá. No Antigo Testamento, quando Deus desce à terra, ele é representado cavalgando num querubim. Você vai ver isso lá em 2 Samuel 22:11, Salmo 18:10, Isaías 66:15. Mas também lá em Ezequiel capítulo 1 e Ezequiel capítulo 10, que são textos que mostram de modo muito explícito a realidade dos querubins numa posição de adoração a Deus ali diante do seu trono. Esses textos de Ezequiel também falam para nós a respeito dos querubins, tá? E nesses textos eles aparecem sob o nome de criaturas viventes. Isso aqui é uma informação importante. Os querubins também serão apresentados por Ezequiel e também no Apocalipse como criaturas viventes. E ali eles são demonstrados em Ezequiel possuindo 4 asas e 4 faces. E quais são essas 4 faces? Face de um homem, face de um leão,
face de um boi e face de uma águia. E aí tem uma imagem que pode nos ajudar a entender um pouquinho como são os querubins. É claro que, como eu disse, é uma imagem ilustrativa. Essa imagem representa um pouquinho, né? Essa é uma imagem criada por inteligência artificial, que mostra ali os querubins apresentados por Ezequiel com 4 faces, né? Leão, homem, águia e boi, né? Conforme aí apresentado, tá? Muito bem, vamos lá. Ou essa outra imagem, também bastante ilustrativa, para a gente poder ter uma ideia do que eram os querubins. Em Apocalipse 4, 6 em diante, nós vamos ver que eles são apresentados como 4 criaturas viventes. Só que lá no texto de Apocalipse, cada um deles tem uma face. Diferentemente do texto de Ezequiel, que mostra que eles têm 4 faces. No texto de Apocalipse, são 4 seres viventes, ou os 4 querubins, cada um com uma face. Sendo que, veja lá, em cada face eles têm olhos pela frente e por trás. E eles possuem 6 asas, enquanto os querubins de Ezequiel possuem 4 asas, o de Apocalipse 6 asas, tá? E eles estavam, o de Apocalipse, né, rodeando o trono de Deus, cantando Santo, 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 de dia e de noite. E aí essa imagem é uma imagem bastante ilustrativa também. Os 24 anciãos, o trono do Eterno e os 4 seres viventes, cada um com uma face específica. Essa foi a visão que João teve do trono de Deus, estando lá na ilha de Patmos, onde o Senhor deu a ele ali, né, o livro do Apocalipse, a revelação, para que João assim escrevesse. Mas vamos em frente, vamos lá. Veja, há divergência sobre a natureza dos querubins, e essa divergência é entre os estudiosos, segundo as informações bíblicas e também as outras informações de textos diversos que temos, tá? Principalmente os textos lá dos livros apócrifos e outros escritos judaicos. Alguns exegetas consideram os querubins como seres místicos. Outros exegetas entendem os querubins como figuras simbólicas, e ainda outros que entendem os querubins como forças divinas na criação. Mas tanto lá em Gênesis 3:24, como Ezequiel capítulo 1, Apocalipse 4, os querubins são claramente representados como seres animados. Até mesmo sua força humana, ela é predominante, tá? Isso fica muito claro para nós lá. E aí, os recursos artísticos nos ajudam a ter assim um pequeno vislumbre dos querubins, tá? Eles são seres de extraordinária força humana e de glória. E aí a Escritura, ela usa uma representação simbólica para nos dar uma ideia da sua natureza pessoal. E aqui qual que é o ponto? O ponto é que os querubins são seres angelicais, gloriosos, portentosos, os anjos são assim. E a nossa mente humana, ela tem limitação de compreender a grandeza, a glória, a majestade, o portento dos anjos. Ora, se a nossa mente tem limitação para isso, imagine então pensarmos sobre a glória do Criador que fez todas as coisas. É algo assim para além da nossa compreensão e imaginação. E aí o que nós vemos é que os querubins, eles são representados como seres viventes. Nós vamos ver isso, como eu disse, tanto em Ezequiel quanto no Apocalipse, nos quais o poder e a força de Deus são expressos de maneira mais vívida do que nos seres humanos. Os querubins têm o poder de um boi, a majestade de um leão, a velocidade de uma águia e no topo de tudo isso a inteligência de um ser humano. Então a Bíblia usa essas expressões e afirmações para nos dar um pequeno vislumbre do portento, da majestade, da grandeza desses seres angelicais, que são infinitamente inferiores quando comparados à glória e à majestade de Deus, tá? As asas com as quais os querubins eles voam e a espada com a qual eles guardam o jardim apontam também para os mesmos atributos. Muito bem.
A partir dessa representação, que ela não é literal, mas ela é uma representação simbólica, nós aprendemos que entre os anjos, os querubins também são seres altamente posicionados, que mais do que qualquer outra criatura, esses seres revelam o poder, a majestade e a glória de Deus. E como eu disse, a nossa mente humana ela tem limitações de compreensão de toda a amplitude, grandeza, glória, brilho, portento e majestade do mundo celestial e muito mais sobre a pessoa de Deus, sobre o Criador de todas as coisas. Mas essas informações que temos, a partir de visões que Ezequiel teve, que João teve, outras porções na Bíblia, nos dão uma ideia desta grandeza majestosa do mundo celestial e, nesse caso específico, dos querubins, tá? Portanto, os querubins eles são incumbidos da tarefa de guardar a santidade de Deus, tanto no Jardim do Éden, quanto no templo, no tabernáculo e também em sua descida à terra. Portanto, esses seres angelicais estão associados à guarda da santidade de Deus. Mas para nós entendermos um pouco mais detalhado sobre isso, vamos ver o que a Bíblia, o que a história, o que a arqueologia nos apresentam a respeito da aparência dos querubins. Dá uma olhadinha aí, ó. Por causa da associação dos querubins com asas e outras características, alguns arqueólogos, ao longo aí do processo histórico de pesquisa, têm pensado nos querubins com uma identificação com a esfinge alada ou com o leão alado dotado de cabeça humana, o que parece como um artigo proeminente na arte síria-palestina. Você sabe que o mundo antigo, principalmente na Mesopotâmia, tanto ali entre os sírios, né, como também ali entre os persas, nós vamos ter ali representações de seres angelicais. E este ser aqui apresentado, né, este ser alado, ele representa, né, a concepção angelical ou celestial dentro do mundo religioso mesopotâmico, nesse caso o persa e também o sírio, tá? Muito bem, vamos lá, continuando. Outros estudiosos têm identificado os querubins com os colossos assírio-babilônicos, com os grifos egípcios ou com outras figuras tais. Agora, nós temos que entender uma coisa. Supor que não há conexão alguma entre estes seres, né, representados por imagens simbólicas ou por imagens de escultura dos persas, dos sírios, dos egípcios. Supor que, no tocante a esses seres, eles eram concebidos pelos hebreus, é uma maneira precária de pensar. Em outras palavras, pode ter havido uma certa influência na representação simbólica desses seres que impactou a mentalidade religiosa judaica? Sim, pode, pelo fato de que os povos mesopotâmicos são anteriores aos povos, ao povo de Israel. Os persas, os babilônicos, nós vamos ter os sírios, remontam a civilizações antigas que foram se desenvolvendo ao longo dos séculos. Então, sim, é possível que a representação simbólica de seres celestiais desses povos tenham influenciado também a representação simbólica desses seres para os hebreus, tá? E aí tem um ponto importante, veja lá. As representações simbólicas dos hebreus, elas não se originaram em um vácuo. Nós temos que entender que Israel nasce de um modo tardio quando comparado a outros povos e civilizações muito mais antigas do que eles. Os israelitas, a chamada de Abraão, se dá por volta do ano 2100 a.C. Você vai ter civilizações de 3.000, 4.000 a.C. Então, achar que as representações simbólicas, religiosas
do povo de Israel, do povo hebreu, surgiu num vácuo é um equívoco. Pode, de fato, ter tido uma influência. A grande questão é que em Israel, a partir da revelação divina, segundo registrado nas Sagradas Escrituras, fica mais claro a figura desses seres angelicais, tá? Veja, também é improvável que as nações pagãs tenham feito empréstimos das noções dos hebreus, com distorções, assim inventando seus deuses grotescos, parte homem e parte animal, tá? Porém, estabelecer paralelos e identificações específicas também é precário. Nós não podemos trilhar esse caminho de achar que os israelitas eles copiaram lá do conjunto simbólico religioso gentílico persa, egípcio, mesopotâmico, babilônico, acadiano, seja o que for, e aí eles trouxeram para si. Não, eles não originaram dali. Pode ter tido uma influência na que diz respeito à representação simbólica, mas o que nós vamos ter em Israel, nós vamos ter uma experiência única, produto da revelação de Deus dado aos profetas ou aqueles personagens bíblicos que presenciaram ou que tiveram um vislumbre dos seres angelicais, tá? Uma outra informação aqui, ó. As escavações arqueológicas, elas têm descoberto todas as espécies de formas híbridas de seres celestiais na Assíria, na Babilônia, entre os hititas, os gregos, os egípcios e os cananeus, principalmente a partir dos 2 primeiros milênios antes de Cristo. Conforme essa imagem que você está vendo aí, ó. Você está vendo 2 seres alados da religiosidade persa dentro de um templo, tá? Isso pode ter tido uma influência arquitetônica na criação do Templo de Salomão, colocou 2 querubins, pode ter tido uma influência arquitetônica, mas dizer que Israel se baseou, que a fé monoteísta hebraica se baseou na cultura religiosa persa, babilônica, egípcia, para ter seu entendimento do mundo celestial é de fato um equívoco, é um erro, tá? E aí, veja lá, tem sido encontrado esfinges aladas, o trono esfinge do rei Irão de Biblos, onde ali você vê seres humanos dotados de asas, mas com cabeça de águia, e todas as espécies de formas com um misto de animal e homem, como se fossem figuras divinas. A arqueologia tem descoberto essas representações artísticas, de escultura, né, desses povos do passado. Veja lá, a arqueologia tem lançado bastante luz sobre a aparência dos querubins, conforme os mesmos apareciam nas figuras rituais dos hebreus. Um par de querubins foi encontrado como apoio do trono do rei Irão de Biblos. E este par de querubins, ou de seres, né, alados, angelicais, que foram encontrados, eles datam de 1200 a.C. E essa criatura era dotada de corpo de leão, rosto humano e asas avantajadas. Então, a arqueologia ela tem dado uma certa contribuição na descoberta dessas esculturas, dessas estátuas, dessas criações artísticas religiosas dos povos da antiguidade. E nós vamos ver isso também representado principalmente lá no Templo de Salomão. Veja, os querubins que foram mandados fazer por Salomão estariam postos sobre os seus pés. Nós já lemos esse texto lá, 2 Crônicas 3:13. Tá? E aí, uma imagem bastante interessante para nós. Que imagem é essa? É a imagem do Templo de Jerusalém. Do Templo de Jerusalém construído por Salomão. Não vamos nos esquecer que nós temos algumas fases do templo. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, tem um vídeo bastante interessante sobre os templos da antiguidade. Temos 2 vídeos. Tem um vídeo chamado Templos da Antiguidade, onde nesse vídeo eu mostro todos os templos apresentados ao longo da história do mundo antigo, mas também nós temos
lá, aqui no canal, temos um vídeo sobre o Templo de Jerusalém. E nesse vídeo, que eu recomendo muito você ver esse vídeo do Templo de Jerusalém, eu vou ali detalhar de um modo muito claro as fases do templo, passando pelo tabernáculo, depois o templo de Salomão, que é destruído pelos babilônicos, reconstruído nos dias de Ageu e Zacarias, o templo de Zorobabel, depois ele vai ser ornamentado por Herodes, que depois vai ser destruído no ano 70. Então veja este vídeo, o Templo de Jerusalém, que está aqui no canal Estudo Bíblico. Mas vamos lá, voltando. Esse é o templo de Salomão, construído ali no Monte Moriá, em Jerusalém, tá? E opa, vamos lá. Se você vê algo nesse vídeo, dá uma olhadinha. Lá dentro do Santo dos Santos tem a imagem lá dos querubins, tá? É uma representação simbólica que nós temos aí nesta imagem, tá? E aí, veja lá. Ezequiel diz que esses querubins se assemelhavam a um homem, mas com asas. O leão alado com cabeça humana, ou seja, uma esfinge com asas, aparece por centenas de vezes na iconografia da Ásia Ocidental, principalmente entre os anos de 1800 a 600 a.C. Então nós vamos ver como que no mundo antigo, principalmente nesse período, essa representação iconográfica, simbólica, né? A grafia dos ícones, ou seja, essa representação imagética, primeiro de escultura até de pinturas, foi muito presente no mundo antigo durante esse período, tá? Por muitas vezes, os querubins aparecem, né, apoiando o trono de alguma divindade. E é perfeitamente claro que essas representações, descobertas pela arqueologia, se ajustam às descrições bíblicas, demonstrando, portanto, que não que a ideia de querubim, de seres angelicais, tenha se originado do mundo religioso politeísta antigo, que Israel foi influenciado. Não. Fez parte da história da revelação divina ao povo de Israel, a realidade do mundo celestial. Porém, essa representação simbólica, arquitetônica, sem dúvida nenhuma, teve uma certa influência de uma realidade que acontecia no mundo antigo naquela época. Tá? Continuando. Ezequiel fala em querubins com dois rostos. Isso está lá em Ezequiel 41:18. Um com o rosto de homem e de leão, tá? Ou também, lá em Ezequiel 1:10, com 4 rostos. Isso é interessante. Então nós vamos ter no livro de Ezequiel a apresentação de querubins com 2 rostos e querubins com 4 rostos, tá? Muito bem. Nesse caso, além dos leões, havia uma cabeça de boi. As asas são mencionadas em relação aos querubins. Em 1 Reis 6:24, asas essas que seriam 4 de acordo com Ezequiel 1, versículo 6 e versículo 11. 2 asas estavam estendidas por cima da figura e 2 eram usadas para voar, ao passo que as outras 2 lhe cobriam o corpo. Sobre as asas haviam mãos humanas, está bem claro lá em Ezequiel 1:8, capítulo 10, verso 8 e 21. E seus pés se assemelhavam à sola das patas de uma vaca. Muito bem, vamos agora falar sobre os querubins como representados no Templo de Salomão, conforme eu mencionei agora há pouco, tá? Uma outra imagem aí sobre o Templo de Salomão, tá? Lembrando que Salomão é o primeiro construtor do templo numa estrutura de alvenaria. Você tinha antes o tabernáculo. Outra imagem aí sobre o templo de Salomão, o primeiro templo, tá? Que é assim chamado. Mais uma outra imagem do primeiro templo, segundo aquilo que nos mostra o texto de Crônicas e de Reis, tá? E aí mais uma imagem do rei Salomão diante do templo. Daqui a pouco eu vou colocar uma figura do templo de Herodes, o segundo templo que foi reconstruído e ornamentado, tá? E aí novamente aquela imagem, né, dos querubins. Nós vamos ver que quando Salomão constrói o templo, ele vai colocar nas paredes do templo a imagem de querubins, né, a partir de pinturas e representações. Mas ele mandou também construir 2 querubins, né, em termos de uma estátua, não para adoração, mas para representar
a guarda da santidade do Altíssimo, tá? Muito bem. Figuras de querubins decoravam as portas e as paredes do templo de Salomão, tá? Eu acabei de dizer para você, lá em 1 Reis, capítulo 6, 23 a 28, e Ezequiel 41, de 17 a 20. 2 querubins eram feitos de madeira de oliveira recoberta de ouro. Essas figuras foram postas no santuário do templo com suas asas voltadas para cima, tocando nas pontas uma das outras, no meio da câmara e debaixo das quais havia a arca. E aí esta imagem também é uma imagem bastante interessante que tenta trazer para nós aí a compreensão de como era ali o primeiro templo em Jerusalém. A própria arca tinha as figuras de 2 querubins de ouro batido, de frente uma da outra. Nas 2 extremidades da tampa da arca, ou sob o propiciatório, suas asas estavam elevadas para cima, formando uma espécie de tela, né? E ali, no meio das asas dos querubins, onde aparecia a Shekinah, o fogo azul, a glória de Deus se manifestava uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ali adentrava, tá? Era ali, portanto, entre os 2 querubins que Deus se revelava e comunicava a sua mensagem. E era ali onde uma vez por ano o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado lá no altar de sacrifício. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos, sacrificava lá um cordeiro lá no altar do sacrifício e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Com qual ideia? Com a ideia de dizer que o sangue sobre a tampa, o propiciatório, né? A tampa chama-se propiciatório, que a presença de Deus, ou melhor, que o ser humano poderia entrar na presença de Deus por ter sido purificado de seu pecado diante da santidade do Altíssimo. E os querubins representam, portanto, esses seres angelicais guardiões da santidade do Eterno. Aqueles de quem a Escritura lá no Apocalipse nos mostra que eles diziam: Santo, 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 os querubins em torno do trono do Senhor, reconhecendo a sua santidade, grandeza, glória e majestade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, tá? Yahvé é assim referido em 1 Samuel 4:4, 2 Samuel 6:2, 2 Reis 19:15, Salmo 82 e Salmo 99:1, como aquele que estava entronizado entre os querubins, aquele que está numa posição elevada, acima dos seres da mais alta patente angelical, em todo o seu esplendor, glória, santidade. Assim é o eterno Deus, tá? Olha o que diz lá, 1 Samuel 4:4. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão tremeu, porque representava a presença de Deus no meio de seu povo, tá? Ou ainda lá, 2 Samuel 6:2. Eles e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim em Judá para buscar a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, acima dela. O que representava, portanto, né, a superioridade, a grandeza do Criador, até mesmo dos querubins. 2 Reis 19:15. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes o céu e a terra. Ou ainda Salmo 99:1. O Senhor reina, as nações tremem. O seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. E aí, uma imagem importante. Esse é o segundo templo. Vamos lembrar que o primeiro templo havia sido construído por Salomão, destruído depois pelos babilônicos no ano 586 a.C., depois reconstruído nos dias de Ageu e de Zacarias sob a liderança de Zorobabel, o segundo templo, onde a glória dele não era a glória dos templos de Salomão. Vai ser Herodes quem vai ornamentar o templo de Jerusalém,
criando a esplanada do templo. Segundo essa imagem, esta imagem é do segundo templo. E no segundo templo, nós não temos informação alguma da presença de querubins. Nós vamos ter essa presença de representações simbólicas de pintura e de escultura de querubins nos dias do templo de Salomão, o primeiro templo, tá? Muito bem, veja lá. Na visão de Ezequiel, o trono do Senhor repousava sobre as asas dos 4 querubins, cada um dos quais tinha a forma de um homem com 4 rostos, a saber, de um homem, de um leão, de um boi, de uma águia, e cada qual tinha 4 asas, com mãos humanas por baixo das mesmas. Cada querubim tinha uma roda ao seu lado, que se movia juntamente com o querubim. E tanto o querubim quanto essa roda eram recobertos de olhos. E suposto, esses querubins serviam de carruagem divina. Essa imagem ela é muito interessante. Essa imagem é uma cópia muito inferior da realidade do mundo angelical. Mas nos traz algumas lições muito interessantes, né? Os querubins tomados por vários olhos, as rodas à frente deles, e eles estavam à frente do trono do Senhor, tá? Bem, vamos agora falar das funções dos querubins. Quais são as suas funções? Vamos lá. Veja, dentro da hierarquia angelical, que se desenvolveu de um modo posterior, os querubins vieram a ser situados em várias posições dentro da escala dos poderes angelicais. As funções deles são de guardiões e assessores do Senhor. Com base nas referências bíblicas, nós não conseguimos descobrir para eles quaisquer patentes fixas, formando uma hierarquia bem ordenada, né? O que nós temos de informação, como eu disse lá no começo, querubins, serafins, arcanjos, os anjos, mas o fato é que o mundo angelical é um mundo muito diversificado e rico. Porém, o fato de que os querubins são pintados como assessores de Deus, associados ao seu trono, parece sugerir que eles ocupam uma elevadíssima posição. E eles têm uma elevadíssima posição como guardiões, conforme eu coloquei. Depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus pôs os querubins e uma espada flamejante que se revolvia, a fim de aguardar o acesso à árvore. Nós já vimos esse texto de Gênesis 3:24. O uso da figura no Templo de Salomão sugere a mesma atividade. Então, a primeira função, bem clara para nós nas Sagradas Escrituras, sobre os querubins, é que os querubins, eles são os guardiões, portanto, da santidade. Uma outra função deles é que eles são associados ao fogo, tá? No Monte Santo, os querubins andam entre pedras de fogo. Fogo fala de pureza, de algo que consome para purificar. Na visão de Ezequiel, eles são retratados em meio a relâmpagos e trovões. O relâmpago, ele era um antigo símbolo do poder dos deuses. Brasas de fogo estariam entre os querubins e as rodas da carruagem divina. Os querubins espalharam brasas por sobre a cidade de Jerusalém, um símbolo do julgamento divino. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia esta ideia do mundo angelical associada à questão do fogo, no caso dos querubins, é a ideia de purificação para a santidade, porque os querubins são guardiões da santidade, mas também eles são apresentados como transportadores do trono de Deus. E aí nós temos as várias referências bíblicas. Deus se manifestava a Moisés dentre os 2 querubins, montados nas extremidades opostas do propiciatório ou da tampa da arca, conforme eu mostrei, tá? Essa representação tem paralelo nos cultos do Oriente Próximo, nos quais há divindades ilustradas a montar sobre leões, bois, animais mistos, diversos, conforme eu já havia demonstrado anteriormente. E aí, essa é uma outra imagem muito legal, tá? Sobre aquelas rodas que o Ezequiel vê. Ele vê os querubins com 4 rostos, ele vê rodas à sua frente, e
Essas rodas, esses querubins, eles sustentam o trono de Deus, tá? Veja lá, ó. As rodas da carruagem de Deus são impulsionadas por esses seres. E com suas asas, eles fazem o trono de Deus voar. O que demonstra, portanto, que a santidade de Deus gloriosa, a santidade de Deus majestosa, ela é guardada, sustentada, né, direcionada pelos querubins nessa visão fantástica que Ezequiel teve. Depois dá uma lida lá neste capítulo, tá? Portanto, Yahvé usa essa carruagem e flutua sobre nuvens rápidas. E dessa maneira ele controla as condições atmosféricas, ele controla todas as coisas, porque ele está acima de tudo na ordem criada, até mesmo da mais elevada categoria angelical, os querubins. O Senhor está acima de tudo, ele é o criador de todas as coisas. Por isso que os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles estão dia e noite dizendo, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, tá? Uma outra informação importante é lá no texto de Ugarit, lá na página 484, fala sobre os montadores das nuvens, uma menção aos querubins, tá? Os trechos de 2 Samuel 22:11 e 1 Reis e Salmo 18:10 aludem a Deus montado sobre um querubim. O Salmo 80 encerra descrições que nos fazem lembrar as descrições do Deus Sol de outras culturas. E aí ele teria um rosto resplandecente montado sobre um querubim atravessando o firmamento. Paralela a essa concepção é a ideia do Sol alado no antigo Oriente Próximo, bem como as carruagens solares da adoração pagã ao Sol, tá? Uma representação aí. Veja, esses muitos paralelos simplesmente são óbvios demais e exatos para supormos que todas essas coisas tiveram um desenvolvimento separado e original. Em todas essas ideias religiosas, houve muitos empréstimos e cópias. Não sabemos dizer o quanto os hebreus aceitavam isso literalmente e o quanto entendiam de modo poético e simbólico, mas é fato dizer que a experiência monoteísta hebraica ela é única no que diz respeito à compreensão e ao vislumbre do mundo angelical por parte de profetas e de outros personagens bíblicos ou do próprio Deus comunicando algo, né, ao seu povo na construção do tabernáculo, por exemplo. Tá? Nós vamos ter ainda lá sobre os querubins as descrições simbólicas. Eles eram usados como símbolos em Israel e outras culturas antigas, mas ao mesmo tempo eles se revestiam de valor decorativo. Assim, vemos que os querubins, além de guardiões, eram também agentes do julgamento divino, assessores de Deus e instrumentos especiais de suas ações, vindicadores da santidade de Deus e símbolos do controle do Eterno sobre toda a ordem criada, certo? E aí, esta imagem, ela é muito sugestiva, ela é bem representativa, né? O artista que fez essa imagem pegou ali as informações do Apocalipse, onde João vê o trono de Deus, 24 anciãos. Eu já mostrei uma outra imagem agora há pouco, mas essa imagem ela é muito interessante também. Ali, os 4 seres viventes, só que lá no Apocalipse, cada ser vivente tem um tipo de rosto de imagem, certo? Bem, assim nós chegamos ao fim deste vídeo sobre os querubins. Você que me acompanhou até aqui, dá um joinha aí no vídeo, tá? Ajude a compartilhar esse conteúdo e recomende este canal para pessoas do seu relacionamento. Aqui é o canal Estudo Bíblico, um canal de conteúdos bíblicos e teológicos que tem como proposta ajudar você a compreender melhor as Sagradas Escrituras e entender com mais clareza a fé cristã. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.